Oi meninos, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo agora a nossa aula de Química Orgânica. Vamos falar hoje sobre cadeias carbônicas e fórmulas estrutural e molecular destas cadeias carbônicas. Espero que vocês tenham assistido a aula de Introdução à Química Orgânica. Nós vamos reforçar agora e dar continuidade à aula de Química Orgânica, ok? Meu nome é Gilveline Veras, sou professora de Química. Vamos lá? Vocês estão lembrados que Química Orgânica hoje, certo? Definida como a química dos compostos do carbono. Para quem assistiu a aula anterior de Introdução à Química Orgânica, vimos que antigamente os cientistas tomavam como compostos orgânicos os compostos oriundos dos seres vivos. Só que, com o passar do tempo, teve as experiências e observaram que os compostos orgânicos não necessariamente vinham somente do ser vivo. Ele também podia vir dos minerais produzidos em laboratório. E hoje, o que define a química orgânica é a química dos compostos do carbono, porque observaram que os compostos orgânicos, eles têm como elemento químico principal o carbono. Então, na nossa química orgânica, nós vamos estudar os compostos, que tenham de preferência e exclusivamente o elemento químico carbono como principal elemento químico do composto orgânico. Obviamente que temos hidrogênios e em pequena parcela o nitrogênio, o oxigênio, o enxofre, mas não necessariamente uma cadeia carbônica tem que ter nitrogênio, oxigênio, enxofre, ok? Um composto orgânico, sim, tem como elemento químico principal o carbono. E é ele que nós vamos estudar nas nossas aulas de Química Orgânica. Vimos que o carbono é um elemento químico tetravalente. O que é ser um elemento químico tetravalente? Ele faz 4 ligações químicas com outros elementos químicos para ganhar uma estabilidade. Temos na nossa página vídeos aulas explicando o porquê do carbono fazer 4 ligações químicas, 4 ligações covalentes. Na nossa página também tem explicando sobre o que é essa ligação covalente, certo? Aqui nos comentários eu vou colocar as páginas das aulas respectivas que vocês devem assistir para poder acompanhar as aulas de Química Orgânica, ok? Porque se for explicado tudo em uma aula somente, vai ficar muito extenso. Então vou aqui colocar nos comentários todos os vídeos complementares que vocês devem assistir para darmos continuidade à aula de Química Orgânica. Para aquele aluno que estão meio esquecidos da matéria lá do primeiro ano, certo? Vocês assistam para poder acompanhar e entender. Mas vamos dar aqui continuidade na aula de cadeias carbônicas. O carbono, ele faz 4 ligações químicas. Lembram da primeira aula de Química Orgânica? 4. Ele pode fazer com o hidrogênio. O hidrogênio na tabela periódica, ele está na família 1A. E ele ganha estabilidade fazendo uma ligação somente, certo? Então, esse carbono faz 4 ligações. E dessas 4 ligações, ele faz com os 3 hidrogênios. Mas lembram que na aula passada eu falei que o carbono ele tem a propriedade de se ligar a carbono formando grandes cadeias. Ele tem grande afinidade por carbonos. Vou ligar aqui ele com outro carbono, porque ele gosta sim de se ligar a carbono.
Então, esse carbono tem 4 ligações químicas, ele está estável, e essas 4 ligações químicas, ele faz 3 com hidrogênio e 1 com o carbono. Esse segundo carbono, ok, também faz 4 ligações, porque carbono é tetravalente, faz 4 ligações químicas. Vou colocar aqui as 4 ligações deles. A ligação química é representada por esses traços. Ele se liga a outro carbono, por quê? Porque o carbono tem grande afinidade a se ligar a outro carbono. Esse outro carbono também tem 4 ligações químicas. Se tiver só 3, a cadeia carbônica está errada. Carbono sempre faz 4, ok? Se o professor errar, vocês agora têm, né, autoridade para consertá-lo, para, né, lembrá-lo. Professor, faltou uma ligação do carbono. Às vezes o professor está meio aperreado e esquece algumas ligações. Então você, aluno, pode ajudar o professor nesse momento. Vou ligar aqui a outro carbono, sabendo que carbono faz 4 ligações químicas com outro elemento químico qualquer. No caso de um composto orgânico, na grande maioria das vezes, quando não tem os elementos químicos aqui representados, ok? Se eu não escrever, imagine que são os hidrogênios, ok? Se eu não colocar, você coloca hidrogênios. Todos os carbonos estão estáveis, todos os carbonos têm 4 ligações químicas. As outras ligações químicas são com hidrogênios. O hidrogênio é um elemento químico, para ser estável, só precisa fazer uma ligação. Todos os hidrogênios estão estáveis, todos estão felizes. Você formou um composto orgânico. E o que é um composto orgânico? Tem como elemento químico principal o carbono. Pode ter hidrogênio? Pode. Pode ter nitrogênio? Pode. Ok? Mas pode também não ter nitrogênio e oxigênio? Também. Você tem aqui um composto orgânico formado por carbono e hidrogênio. É um composto orgânico. Esse composto orgânico é uma cadeia carbônica, porque no terceiro postulado, como vimos na aula anterior, carbono gosta de se ligar a carbono. É a propriedade do encadeamento. E quando ele se liga a carbono, ele forma cadeias carbônicas. A propriedade do encadeamento faz com que os carbonos se liguem a carbono, formando uma cadeia carbônica. Então aqui você tem uma cadeia carbônica. E essa cadeia carbônica está no formato da sua fórmula estrutural. Isso aqui é uma fórmula estrutural, onde é representado os elementos químicos e as ligações. Você tanto vê os elementos como vê as ligações. Essa cadeia carbônica está no formato de fórmula estrutural. Posso também fazer a fórmula molecular. Fórmula molecular dessa cadeia. E o que é a fórmula molecular? A fórmula molecular é uma forma de representar a cadeia carbônica de forma simples, sem as ligações. Por exemplo, você tem essa cadeia carbônica. Essa cadeia carbônica tem 4 carbonos, ó, C4. 1, 2, 3, 4 carbonos. E nessa cadeia carbônica você tem 10 hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fórmula molecular dessa cadeia carbônica, C4H10. Tranquilo? Fácil, né? Eu sei que vocês têm pergunta. E a pergunta é: eu posso, na fórmula molecular, iniciar contando os hidrogênios? Não.
na fórmula molecular de uma cadeia carbônica, primeiro você conta o elemento químico principal, que é o carbono, nesse caso são 4 carbonos. Depois você conta os outros elementos químicos presentes. Os outros aqui é só hidrogênio. E o hidrogênio tem 10 hidrogênio. Fórmula da cadeia carbônica desse composto orgânico, C4H10. Fácil, né? Vamos aqui para outro composto orgânico. Eita, professora, é bem grande, né, esse composto orgânico? É, porque carbono gosta de se ligar a carbono pela propriedade do encadeamento. E ele forma, nesse caso, uma grande cadeia carbônica. Grande cadeia carbônica. Cada carbono aqui tem 4 ligações. Esse exemplo foi da aula anterior. Cada carbono tem 4 ligações. Se você observar, todos estão estáveis. Cada hidrogênio tem uma ligação, não tem hidrogênio livre voando em canto nenhum, né? Todos estão ligados. Aqui você tem um composto orgânico formado por carbono e hidrogênios. Composto orgânico, uma cadeia carbônica. Nesse formato, ele está no formato de fórmula estrutural, onde mostra os elementos químicos, as ligações químicas. Fórmula estrutural mostra o carbono e os elementos químicos, os outros elementos químicos e ligações químicas, cada um representado por um traço simples. Quero a fórmula molecular dessa cadeia carbônica. A fórmula molecular. Que é a fórmula molecular dessa cadeia carbônica, desse composto orgânico? É uma forma de representar minimamente o composto orgânico. É uma forma simplificada de representar a cadeia carbônica. Nesse caso, a fórmula molecular desse composto orgânico, você começa contando os carbonos. Quantos carbonos tem na cadeia? Conte aí. Contou 9? Contou certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. C9. Esse númerozinho aqui, ó, subscrito, ele diz que tem 9 carbonos. E o restante dos elementos químicos, os outros só é hidrogênio. Só são hidrogênio. Quantos hidrogênio tem na cadeia? Conte aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 hidrogênio. Fórmula molecular desse composto orgânico, C9H20. Composto orgânico tem como elemento químico principal o carbono. Por quê? Porque composto orgânico é aquele onde o elemento químico principal é o carbono. Só tem muito carbono aqui encadeado. E os hidrogênios para estabilizá-los. Fácil, né? A aula de hoje? A aula de hoje se resume a reforçar a aula anterior da química de introdução à química orgânica e falar um pouquinho sobre cadeias carbônicas, fórmula estrutural e fórmula molecular. Vamos aqui partir ao contrário. Eu vou dar uma fórmula molecular, C2H4. E quero que você faça a fórmula estrutural, mostrando os carbonos, as ligações e os hidrogênios, ok? Então dê uma pausa aí no vídeo e me dê a fórmula estrutural do composto orgânico que tem fórmula molecular C2H4. Não vamos enrolar não, viu? Pausa o vídeo
e me escreva aí a fórmula estrutural do C2H4. Não vão me enrolar, não vão pescar aí na continuidade do vídeo. Terminaram? Ótimo. Vou aqui fazer a fórmula estrutural do C2H4. Eu espero que você tenha acertado. Na fórmula estrutural, você tem que ter 2 carbonos. Ok, escrever 2 carbonos. Na fórmula estrutural, você tem que ter 4 hidrogênios. Só 4. Ah, professora, cada carbono faz 4 ligações químicas. Nesse carbono, se eu fizer 4 ligações simples, e nesse carbono, se eu fizer 4 ligações simples, esse carbono tem que ter 3 hidrogênios e esse carbono tem que ter 3 hidrogênios. Então, tinha que ser 6 hidrogênios. A fórmula molecular aqui está errada. Tem que ter uns 6 aqui, ó. Para eu colocar 3 hidrogênios, 3 hidrogênios. Não, gente, a fórmula molecular está correta. Só tem 4 hidrogênios. Sim, professor, e aí, como é que fica? Eu não consegui, não. É o seguinte, meninos. Eu vou colocar aqui 2 hidrogênios para cada carbono. É uma tentativa, ok? Estou tentando. Vou colocar aqui 2 hidrogênios para cada carbono. Então, você tem aqui, ó, o C2H4, 2 carbono e 4 hidrogênios. Mas, professor, o carbono aqui, ele vai ficar instável. Ele não é estável, porque aqui ele só tem 3 ligações, tá errado. 3 ligações e o outro também só tem 3 ligações, tá errado. Só que é o seguinte, meninos, na química orgânica existe a ligação dupla, representado por 2 tracinhos. Então, entre os 2 carbonos aqui, você pode colocar a ligação dupla. É o que chamamos de ligação dupla, representada por 2 tracinhos entre os 2 carbonos. Colocando 2 tracinhos entre os 2 carbonos, que a gente chama de ligação dupla, cada carbono vai ter 4 ligações químicas. Ó. Esse carbono aqui da esquerda vai ter consideração 1, 2, 3, 4. 2 simples e uma dupla. Então, esse carbono vai estar estável. O outro carbono também vai estar estável. 1, 2, 2 ligações simples. 1, 2, 3, 4. Esse carbono vai estar estável porque ele tem 2 simples e uma dupla. Uma ligação dupla é representada por 2 ligações simples. Então, entre esses 2 carbonos, existe a ligação dupla. Então, fórmula estrutural do composto orgânico que tem fórmula molecular C2H4 está aqui representado, ok? Ah, professora, não sabia. Pois agora está sabendo, não erre, ok? Essa é a fórmula estrutural do C2H4. Vamos tentar novamente. Quer a fórmula molecular do C2H2. Dê uma pausa aí novamente e tente fazer a fórmula estrutural que tenha 2 átomos de carbono e 2 hidrogênios. Agora você tem condições, não é? De fazer. Então, pause aí e faça. Ok? Deu certo? Tem que ter 2 carbonos. Sim, tem que ter 2 carbonos. Tem que ter 2 hidrogênios? Sim, tem que ter 2 hidrogênios. Vixe, professor, agora se eu colocar uma dupla aqui, vai estar errado, professor, ó. Carbono, 3 ligação. Carbono, 3 ligação, tá errado. Carbono faz 4 ligações químicas. E eu não posso colocar mais hidrogênios. Porque a fórmula molecular diz que só tem 2 hidrogênios. Você colocou 3 hidrogênios, tá errado, viu? Você colocou 4 hidrogênios, tá errado, porque a fórmula molecular só tem 2. Não adianta me enrolar. O que é que você faz aqui nessa fórmula estrutural? Na química orgânica, nós temos o que chamamos de ligação tripla.
Nesse caso, entre esses dois carbonos, para ele ficar estável com 4 ligações, 1, 2, 3, 4, ele tem que ter a ligação tripla. E o que é a ligação tripla? É representado por 3 ligações simples, 3 tracinhos. Sabendo disso, o composto orgânico está estável. O carbono da esquerda tem quantas ligações? 1, 2, 3, 4. Carbono estável. E o carbono da direita também tem 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Ele tem uma simples e uma tripla. Então, o carbono da direita também é estável. Cuidado, gente, que quando vocês forem fazer as cadeias carbônicas, não esqueçam que o carbono sempre faz 4 ligações. Seja ela simples, seja ela dupla ou seja ela tripla. Essa é a fórmula estrutural do C2H2. Fácil, não é? Então, não esqueça. O carbono, ele pode formar ligações. Ele faz 4 ligações e essas ligações são de 3 tipos. A simples, o carbono só faz ligações simples, porém faz 4 ligações estáveis. Ele pode fazer a dupla e ele pode fazer a tripla. A professora tem a quarta forma de ligação. Se eu colocar 4 formas, 4 ligações juntinhas, existe? Não, gente, não existe, certo? Os tipos de ligações entre os carbonos, certo? Os tipos de ligações na química orgânica só são simples, dupla e tripla. Não esqueçam. Beleza? Outra forma aqui, ó. Somente ligações simples. Ele pode fazer 2 simples e uma dupla. Ele pode fazer uma simples e uma tripla. E ele pode fazer 2 duplas. Se ele fizer 2 duplas, ele faz 4 ligações químicas. Ok? Esse é o tipo de ligações simples, dupla e tripla. Sabendo que o carbono pode fazer a dupla, então ele pode fazer aqui, ó, 2 duplas. Vamos continuar. Dê aqui uma forma, cadeia carbônica. Se você observar nessa cadeia carbônica, não tem só carbono e hidrogênios, ele tem o oxigênio. O oxigênio na tabela periódica, ok? Ele está na família 6A. Para ele ficar estável, ele tem que ter 8 elétrons na última camada. Ele tem 6. E ele, tendo 6, para fazer 8 ligações, ele precisa de 2 elétrons. 2 ligações químicas. Esse oxigênio faz 2 ligações químicas para ficar estável. Aqui ele está estável porque ele está fazendo as 2 ligações químicas. Uma com o carbono da esquerda e a outra com o carbono da direita. Então, muito importante você assistir os vídeos das aulas de ligações químicas. Você lembrar aqui, ok? E para você ficar por dentro de onde é que vem as coisas. Cadeia carbônica tem a presença do oxigênio. Essa é a fórmula estrutural: carbono, ligações, hidrogênios. Aqui na fórmula estrutural, você vê os elementos químicos, vê as ligações. E você observa que tem um terceiro elemento químico, certo? O oxigênio. É uma cadeia carbônica? É um composto orgânico. Ok? Tem a presença do oxigênio? Tem. Mas se não tivesse oxigênio, também seria composto orgânico? Sim, composto orgânico é aquele que tem como elemento químico principal o carbono. Quero a fórmula molecular. Ai, professora, que susto. É isso mesmo, vamos, gente, fazendo aí a fórmula molecular. Como é que você faz a fórmula molecular desse composto orgânico? Você conta primeiro os carbonos. Quantos carbonos tem na cadeia carbônica? 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, professores. 5. Se eu colocar os hidrogênios primeiro, vai estar certo? Não. Fórmula molecular do composto orgânico, primeiro vem os
carbono. Depois você coloca os hidrogênios. Quantos hidrogênios tem na cadeia carbônica? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 átomos de hidrogênio. A professora, a cadeia carbônica tem um oxigênio. Se eu não colocar, vai estar errado? Com certeza. Se na cadeia carbônica tem um oxigênio, obviamente que vai aparecer na fórmula molecular. Então, coloca o oxigênio no final. Conta primeiro os carbonos, depois os hidrogênios e depois o outro elemento químico que não é carbono nem hidrogênio. Nesse caso só tem um oxigênio. Então coloca um. A pessoa, se tivesse 2 oxigênios na cadeia, você coloca O2. Se tivesse 3 oxigênios, coloca O3. Mas só tem um. E se você deixar de escrever o oxigênio na forma molecular, vai estar errado. Ok? Vamos para a próxima. Eita, que cadeia carbônica grande. Você tem aqui carbonos. Não é, ó? Cada carbono faz 4 ligações químicas. 1, 2, 3, 4. Cada carbono faz, ó. Ah, pessoal, eu tenho um carbono aqui, ó, que eu estou circulando, que ele tem 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Só que detalhe, ó, ele tem 2 simples e uma dupla. Tá certo? Tá. Ele tá estável porque ele tem 4 ligações químicas. A professora, o outro carbono também tá estável? Tá, ó. Ele tá fazendo quantas ligações? 1, 2, 3, 4. Carbono estável. 2 simples e uma dupla. Essa dupla tanto serve para esse carbono que eu estou apontando, como para esse outro carbono que eu estou apontando. Vamos ver esse outro carbono aqui, ó. Ele está estável, ele tem quantas ligações? Ele tem 4? Tem, professor, ó. 1, 2, 3, 4. Esse carbono está estável. Ele faz 4 ligações químicas, só que ele faz uma simples e uma tripla. Carbono estável. Ah, pessoal, se eu colocar um hidrogênio aqui para ele, vai estar errado? Sim, porque ele vai ficar com 5 ligações. Então, esse carbono ele não tem hidrogênios, porque ele faz 4 ligações químicas. Uma simples com esse carbono da esquerda e uma tripla com esse carbono da direita. Vamos ver o outro carbono bem aqui, ó. Esse carbono está estável. Ele faz 1, 2, 3, 4. 4 ligações químicas. Ele faz uma simples com o nitrogênio e uma tripla com esse carbono aqui da esquerda dele. Carbono estável. O nitrogênio, professora, ele pode estar na cadeia carbônica, num composto orgânico? Pode. Existem alguns compostos orgânicos que têm traços de outros elementos químicos que não é hidrogênio. Ele pode ter o oxigênio, ele pode ter o nitrogênio, ele pode ter o enxofre. Ok? Mas não necessariamente o composto orgânico tem que ter nitrogênio, oxigênio, ok? Ele tem que ter o carbono. Só para reforçar algumas dúvidas que surgiram na aula anterior. Esse nitrogênio da tabela periódica, ele está na família 5A. Ele tem 5 elétrons na última camada. Para ficar com 8 elétrons, porque o elemento químico, para ser estável, tem que ter 8 elétrons, ele tem 5. Ele faz 3 ligações químicas. Esse nitrogênio está estável. Ele faz 3 ligações simples. 1, 2, 3. Nitrogênio estável. Tranquilo? Esse carbono que eu estou apontando, ele tem quantas ligações químicas? 4, professora. 1, 2, 3, 4. Só que é uma simples e uma tripla. Ele não tem hidrogênios. Se ele tivesse hidrogênio, estaria errado. Ele estava com 5 ligações químicas. Ele não pode. Ele só pode ter 4 ligações.
Nesse caso, ele tem uma simples e uma tripla. Uma tripla corresponde a 3 ligações simples. 3, 4 ligações estáveis. Esse outro carbono daqui de baixo, que eu estou apontando, ele também faz 4 ligações químicas. Uma simples e uma tripla. Uma simples com hidrogênio e uma tripla com o carbono de cima. Então, ele faz 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Carbono estável. Em cima aqui, ó, nitrogênio tem uma ligação simples com esse carbono de cima. Esse carbono de cima, gente, se você observar, ele tem 3 hidrogênios. A professora, posso escrever desse jeito? Pode. Em vez de você escrever com 3 ligações químicas, carbono faz 4 ligações químicas. 1, 2, 3, 4. Uma ele está fazendo com nitrogênio. E as outras 3, ele faz com quem? Para não colocar 3 tracinhos com 3 hidrogênio, eu simplifiquei. Eu coloquei H3. A professora poderia colocar aqui esse carbono com 3 hidrogênio? Sim, de uma forma simplificar a fórmula estrutural? Sim. Vamos observar com os próximos slides. Cadeia carbônica, você vê que tem a presença de ligações simples, dupla, tripla, tem a presença de outro elemento químico que não é carbono e hidrogênio, nitrogênio, que era a fórmula molecular. Você conta primeiro quem? Os carbonos. Quantos carbonos tem essa cadeia carbônica? Eu já contei, certo? São 9 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. A fórmula molecular, gente, só tem os elementos químicos, viu? Você só conta os elementos químicos. Aí eu não conto a ligação não, professor? Não. Tem aluno que conta a ligação na fórmula molecular? Sim, não sei por quê. Fórmula molecular só tem os elementos químicos. E aqui você vê que só tem 9 carbonos. Quem é o outro elemento químico que você vai escrever na fórmula molecular? Os hidrogênios. Quantos hidrogênios tem? Conte aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hidrogênios. Fórmula molecular dessa cadeia, professora, é C9H11. Tá faltando alguma coisa? Sim, cadê o nitrogênio? O nitrogênio também faz parte da cadeia carbônica. Esqueceu o pobre coitado? Esqueça não, gente. Tem o nitrogênio também. Tem quanto? Só um. Fórmula molecular da cadeia carbônica C9H11N. Vamos para o próximo exemplo. Cadeia carbônica. Fórmula estrutural. Se você observar, nessa cadeia carbônica você tem nitrogênio e oxigênio. Pode? Pode sim. Pode ter enxofre? Poderia ter enxofre. Ok? Mas nesse caso aqui, ó, essa cadeia carbônica tem carbono, nitrogênio, oxigênio. Você vê que cada carbono faz 4 ligações químicas. A pessoa desse carbono aqui faz 4 ligações químicas? Faz, ó. 1, 2, 3, 4. Uma simples com hidrogênio, uma simples com esse carbono aqui da direita e uma dupla com o nitrogênio. Esse carbono está estável? Tá. Ele está fazendo 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Ok? 2 simples e uma dupla. Esse carbono está estável, professora? Tá, porque ele está fazendo 4 ligações. 2 simples e uma dupla com oxigênio. Esse oxigênio está estável na tabela periódica, ok? Ele, para ser estável, ele tem que fazer 2 ligações simples. E ele faz aqui, ó, 2 ligações simples, só que no formato da ligação dupla. O nitrogênio está na família 5A,
ele tem 5 elétrons na última camada, e para ficar estável ele tem que ter 8. Se ele tem 5, ele faz 3 ligações, certo? Compartilha 3 elétrons com o carbono, ganha 3 elétrons, né, entre aspas, do carbono, fica com 8 elétrons. Então, o nitrogênio, se liguem nas aulas de ligações químicas, ok? Você compreender por que o nitrogênio faz 3 ligações para ficar estável, o carbono faz 4 e o oxigênio faz 2. E o hidrogênio faz só 1. É importante. Nitrogênio faz 3 ligações, está estável, tal. Ele faz uma simples com o carbono da esquerda e uma dupla com o carbono da direita. Então, essa cadeia carbônica está toda estável, ela existe, ok? Quero a fórmula molecular. A fórmula molecular, só novamente, é uma forma simplificada de representar a cadeia carbônica. E você inicia pelo número de carbonos. Nesse caso aqui, ele tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de carbono. Novamente, eu escrevo os hidrogênios? Não, gente. Primeiro os carbonos. Depois os hidrogênios. Conte os hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C6H11. Ah, professora, agora sim. Eu vou escrever primeiro quem? O nitrogênio ou o oxigênio? Eu não escrevo nenhum dos dois. Você tem que escrever porque a cadeia tem nitrogênio e tem oxigênio. Se você não colocar o nitrogênio e o oxigênio na forma molecular, vai estar errado. A cadeia carbônica tem um nitrogênio ou você vê outro nitrogênio aqui? Não, professor, eu só vejo um nitrogênio. E a cadeia carbônica tem um oxigênio. Então, você escreve o nitrogênio e o oxigênio. Pergunta: eu posso primeiro escrever o oxigênio e depois o nitrogênio? Pode. Na ordem, primeiro vem os carbonos e os hidrogênios. Depois vem outros elementos químicos que não seja carbono e hidrogênio. Então, na forma molecular de uma cadeia carbônica, primeiro os carbonos, depois os hidrogênios e depois outros elementos químicos que não seja carbono e hidrogênio. Posso colocar oxigênio e nitrogênio? Pode. Posso colocar nitrogênio e oxigênio? Pode, tanto que está aqui, ó. Posso colocar o hidrogênio no final? Não é bom, certo? Nesse caso aqui, o geral seria carbono e hidrogênios. E depois os outros elementos químicos presentes na cadeia. Fácil, né? Vamos aqui para uma outra cadeia carbônica. A professora, aqui os carbonos estão subindo, descendo, mas cada um faz 4 ligações? Sim, ó. Carbono, 4 ligações, 1, 2, 3, 4. 3 com hidrogênio e 1 com carbono. Esse carbono faz 4 ligações? Também, ó. 1, 2, 3, 4. 2 com carbono e 2 com hidrogênio. E esse carbono se liga ao outro, que faz 4 ligações. 4 ligações. Esse daqui, ó, que eu estou apontando, ele faz 1, 2, 3, 4. Estável. 2 simples e 1 dupla. Carbono aqui, ó, que eu estou apontando, quantas ligações? 1, 2, 3, 4. Sendo uma com carbono, uma simples com o carbono aqui de baixo, da direita, e uma dupla com o carbono aqui embaixo da esquerda. Esse carbono faz quantas ligações? Uma com carbono e uma tripla com o carbono mais à direita. Então, esse carbono que eu estou apontando, ele faz 4 ligações químicas. Está estável. E essas 4 ligações químicas está no formato de uma simples e uma tripla. Uma simples com o carbono da esquerda e uma tripla com o carbono da
direita. Esse carbono que eu estou apontando não faz ligação com nenhum hidrogênio. Ok? Esse outro carbono aqui, da ponta, ele faz quantas ligações? 1, 2, 3, 4. Está estável. Faz 4 ligações químicas, sendo que uma simples e uma tripla. Uma simples com hidrogênio e uma tripla com carbono da esquerda embaixo. Então você tem aqui uma cadeia carbônica, né? Ó, parece uma cobrinha. Fórmula molecular. Você conta primeiro os carbonos. Ah, professora, aqui não tem nitrogênio nem oxigênio. Não, não tem. Aqui só tem carbono e hidrogênios. Fórmula molecular. Você conta os carbonos. Já contei, são 8 carbonos. E depois conta os hidrogênios. São 12 hidrogênios. Fácil, né? Vou colocar aqui a mesma cadeia carbônica, só para lhe dizer uma forma que a gente representa na química orgânica. Aqui você tem a fórmula estrutural, normal, certo? Mostrando os elementos químicos e suas ligações. Já estamos bem pertinho de terminar a aula, ok? Então vamos dar aí um fôlegozinho, tá com sede, dá uma pausa no vídeo, vai beber uma água, ok? Beber na água, a gente volta aqui, ó. Carbonos com seus hidrogênios. O que eu quero mostrar agora? Quero mostrar para vocês que eu posso escrever de outra maneira essa cadeia carbônica. Você vê aqui, ó, coloquei só os carbonos, ok? Se vocês verem esse carbono aqui, ele tem 3 hidrogênios, 3 ligações simples com hidrogênio. É esse carbono aqui, ó, de baixo. E ao invés de colocar 3 hidrogênios, eu posso reescrever assim, ó. Ah, não quero colocar 3 hidrogênios. Eu sei que esse carbono tem uma ligação química com o carbono. E 3 com o hidrogênio. Então, você pode reescrever a cadeia carbônica da seguinte forma. Esse carbono, ao invés de colocar 3 ligações com hidrogênio, você pode simplificar. Coloca H3. Aí, você vai entender que esse carbono tem uma ligação simples com o carbono e 3 ligações com o hidrogênio. Esse carbono aqui tem 2 ligações com hidrogênio. Ó, ele tem 2 com carbono e 2 com hidrogênio. Ao invés de eu colocar 2 hidrogênios, você pode, de forma simplificada, colocar só H2 para esse carbono aqui, ó. Aí eu vou entender que esse carbono tem 4 ligações simples. 2 com o carbono e 2 com o hidrogênio. Esse outro carbono aqui, ele faz 4 ligações químicas. 2 com o carbono e as outras 2 com hidrogênio. Posso, ao invés de colocar 2 hidrogênio, posso colocar H2. Aí eu vou entender que é hidrogênio em cima e hidrogênio embaixo. Esse outro carbono aqui, ó, faz 2 ligações químicas com carbonos. E ele faz 2 ligações químicas com o hidrogênio. Vou simplificar. Em vez de colocar ligação em cima e ligação embaixo de hidrogênio, vou colocar H2. Esse outro carbono aqui, ó, ele faz 3 ligações. 1, 2, 3. E a outra é com hidrogênio. Ao invés de escrever assim, eu vou escrever assim, ó. CH. Cuidado que a dupla aqui é com carbono, não é com hidrogênio. Tem aluno que pensa que é com hidrogênio. Mas o hidrogênio é só uma forma aqui simplificada de representar a cadeia de cima. Esse outro carbono, ele tem uma dupla e uma simples. Ao invés de colocar um hidrogênio em cima, eu só coloco CH. Para poupar tinta de caneta, né? Esse outro é uma forma também simples de ver a cadeia carbônica.
Esse outro carbono não tem hidrogênio, já faz 4 ligações. E esse outro carbono aqui tem uma ligação simples com hidrogênio, que eu posso escrever somente assim, ó. Ao invés de colocar a ligação, eu só coloco hidrogênio. Mas eu sei que tem uma ligação entre carbono e hidrogênio. É uma forma simplificada dessa fórmula estrutural. É uma fórmula estrutural, só que simplificada. Eu posso escrever tanto no formato de cima, a fórmula estrutural, como no formato de embaixo, ok? Tanto faz. Vou reescrever essa cadeia aqui, ó, de forma agora simplificada. Eu tenho uma terceira maneira de ainda mais simplificar essa cadeia. Ainda mais, sim, simplifico mais ainda. É uma fórmula estrutural diferente, mais simples ainda. Eu posso escrever essa cadeia da seguinte forma, ó. Estão observando que ela parece uma cobrinha? Vou representar da seguinte forma. Traço, 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 traço. Aqui tem duas duplas. Simples. Aqui tem uma tripla. Pronto. Ao invés de fazer a fórmula estrutural como a de cima, eu posso ainda mais simplificar a cadeia na fórmula estrutural. Só escrever os traços. Fácil, né, gente? Ao invés de fazer tudo aquilo, você só faz os tracinhos. Pá, 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 pá. Dupla. Não esqueça, né, que a cadeia tem a dupla, simples e a tripla. Então agora, a partir de agora, eu só vou escrever as cadeias carbônicas somente com os tracinhos. Ai, meu Deus do céu, professora. É isso mesmo, gente. Legal, né? Mas se eu der a essa fórmula estrutural e pedir a fórmula molecular, não embaralha as coisas não, viu, gente? Essa é só uma maneira simples. É uma fórmula estrutural mais simples. Mas se eu pedir a fórmula molecular a partir dessa cadeia aqui, ó, dessa fórmula estrutural, você tem que saber que se eu der a fórmula estrutural nesse formato, que cada pontinha tem carbono. Aqui tem esse carbono, ó. Eu só escondi ele. Ok? Mas, né, em cada pontinha tem carbono. Ó, o carbono aqui, ó. Esse outro carbono é esse daqui, ó. Aqui tem um carbono. Aqui em cima tem esse carbono aqui, ó. Aqui embaixo tem um carbono. Então, cada pontinha tem um carbono. Essa pontinha aqui, ó, carbono. Essa pontinha aqui também tem um carbono. Ok? E você sabe que tem os hidrogênios. Esse carbono ele faz uma ligação química. Então, ele tem 3 hidrogênios. 3 hidrogênios. Tanto eu posso escrever como H3, como 3 traços e os hidrogênios. Esse da carbono de cima tem 2 hidrogênios. Ele tem 2 ligações e as outras 2 é com hidrogênio. Esse outro carbono tem 2 ligações e ele tem 2 hidrogênios, 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Esse outro carbono tem 2 ligações, as outras 2 é com hidrogênio, 2 hidrogênios, que eu posso representar tanto com um tracinho em cima e embaixo, como de forma simplificada, H2. Esse outro carbono eu já coloquei o hidrogênio dele, ó. Posso escrever tanto CH como C tracinho H. Faz 4 ligações, 1, 2, 3, 4. Esse outro carbono faz 3, ó, 1, 2, 3. É porque ele tem um hidrogênio. Um hidrogênio. Posso colocar desse formato ou um tracinho e hidrogênio. Esse outro carbono aqui não tem hidrogênio porque ele já tem 4 ligações. Uma simples e uma tripla. 1, 2, 3, 4.
E esse outro carbono aqui tem uma tripla, 1, 2, 3 e 4 com o hidrogênio. Ok? Então eu posso ir, voltar, ok? Posso representar de várias formas a cadeia carbônica. Fórmula molecular C8H12. Já contei, né? Já fizemos a fórmula molecular. C8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E quantos hidrogênios? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fórmula estrutural. Posso escrever de várias maneiras. E a fórmula molecular você só representa com uma única maneira. Contando os carbonos, hidrogênio no caso aqui dessa cadeia carbônica. Ufa! Acabou-se? Negativo. Vamos para o exercício. Para saber se você pegou a aula de hoje. Exercício. Me escreva a fórmula estrutural completa, viu, gente? Mostrando o carbono e os hidrogênios e a fórmula molecular da cadeia abaixo. Essa aqui é uma fórmula estrutural simplificada. Ok? Aqui eu sei que tem os carbonos, aqui eu sei que tem os hidrogênios, só que eu simplifiquei ao máximo. Eu não queria colocar os carbonos, os hidrogênios, eu quero que você coloque os carbonos e hidrogênios que estão nessa cadeia carbônica, representada por traços, ok? Quero saber onde é que estão os carbonos e hidrogênios aqui, na fórmula estrutural. E depois me escreva a fórmula molecular dessa cadeia carbônica. Para você escrever a fórmula molecular, primeiro você tem que saber quantos carbonos tem, quantos hidrogênios, e nesse caso aqui dessa cadeia tem um oxigênio. Quando eu represento a cadeia estrutural, cadeia carbônica, com essa fórmula estrutural, eu não posso suprimir o elemento químico que não seja carbono e hidrogênio. Por exemplo, o oxigênio, como é esse caso aqui, eu não poderia suprimi-lo. Ah, professor, se tivesse um nitrogênio na cadeia, eu tinha que escrever nesse formato de cadeia carbônica. Se tivesse um nitrogênio, eu tinha que escrever. Se tivesse enxofre, também tinha que escrever. Não posso suprimir. Nesse formato, eu só posso suprimir, né, de forma mais simplificada, a forma estrutural, os carbonos e hidrogênios. Mas os outros elementos químicos, se tiver, tenho que escrever. Ok? E aí? Quero a fórmula estrutural. Vou responder essa primeira aqui para vocês. A fórmula estrutural, quero que você mostre os carbonos e hidrogênio presentes nessa cadeia carbônica. Eu disse que, se tiver nesse formato, cada pontinha tem carbonos. Então, vou escrever aqui, ó. Aqui tem um carbono, carbono. Essa outra pontinha aqui também tem carbono. Todas as pontinhas têm carbono. Ah, professora, aqui nessa pontinha tem carbono? Não, viu, gente? Essa pontinha aqui já tem um elemento químico, é o oxigênio. Então, bem aqui, se você colocar carbono, vai estar errado. Como vi alguns alunos escrevendo. Então, essa cadeia aqui carbônica tem os carbonos nas pontinhas. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Vou colocar aqui os hidrogênios para cada carbono. Esse carbono aqui da ponta, eu sei que ele está fazendo uma ligação simples com esse carbono aqui da direita. Tem uma ligação simples, é porque as outras três, porque o carbono sempre faz 4 ligações. As outras 3 é com hidrogênio. Carbono, 3 ligações simples com hidrogênio. Esse outro carbono aqui que eu estou apontando, ele fazendo quantas ligações? 3 simples. 1, 2, 3. Carbono faz 4 ligações químicas. Então, a outra ligação está escondida e é com o hidrogênio.
Vamos analisar o carbono de cima. O carbono de cima, ele tem uma ligação química com o carbono. É porque ele tem 3 outras ligações com hidrogênio. Carbono com 4 ligações químicas, 3 com hidrogênio e uma com o carbono. Vamos analisar o carbono de baixo. Esse carbono de baixo, ele tem 2 ligações simples. Aí, professora, poderia tacar aqui outra ligação química? Não, viu, gente? Se tivesse uma ligação dupla aqui, a cadeia já tinha mostrado. Ok? Aí, professora, poderia colocar 3 ligações aqui, ó. Uma tripla? Não. Se tivesse uma ligação tripla aqui, a cadeia já tinha mostrado. Então, esse carbono tem 2 ligações simples. Como o carbono faz 4 ligações, as outras 2 é com o hidrogênio. Vamos passar agora para o próximo. Esse outro carbono, ele tem quantas ligações? 2 simples. 2 simples. Carbono faz quantas ligações? 4. Então, as outras 2 é com o hidrogênio. Olha, já tô, né, completando minha cadeia. Esse carbono de baixo tem quantas ligações? 2 simples. Então, as outras 2 são com o hidrogênio. Uma simples com hidrogênio e a outra simples com o hidrogênio. Professora, eu poderia colocar aqui uma dupla com oxigênio? Negativo. Poderia colocar uma dupla com outro carbono? Não, gente. Ok? Simples com hidrogênio, simples com hidrogênio. Vamos aqui para o próximo carbono. O próximo carbono, ele tem uma ligação simples, 2 ligações simples e uma dupla. Esse carbono que eu estou apontando tem hidrogênios? Ah, professor, se você colocar aqui um hidrogênio, se você colocar aqui um hidrogênio, ele vai fazer quantas ligações? 1, 2, 3, 4, 5 ligações. Carbono faz 5 ligações? Não, só faz 4. Esse carbono aqui não tem hidrogênio. Ele já faz 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Uma simples com carbono da esquerda, uma simples com carbono da direita e uma dupla com o oxigênio. Carbono estável, não tem hidrogênio. Já faz 4 ligações, 2 simples e uma dupla. Esse carbono aqui embaixo, ele só tem uma ligação química. Então, ele faz mais 3. 1, 2, 3. E as outras 3 é com o hidrogênio. Professor, o oxigênio tem hidrogênio? O oxigênio só faz 2 ligações para ficar estável. E ele já está fazendo aqui 2 com o carbono. Olha aí, fórmula estrutural completa. Colocando os carbonos e os hidrogênios que estavam escondidinhos. Então, fórmula estrutural completa, você, depois desse momento, vai fazer a fórmula molecular. Vai estar fácil de fazer, não é? Porque já tem os carbonos, você já está vendo os carbonos, e já está vendo os hidrogênios e o oxigênio aqui, que na fórmula já veio. Fórmula molecular, quantos carbonos? C8, já contei, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos hidrogênios? Também já contei, corresponde a 15 hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Ops, coloquei 15 aqui, tá errado, é 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Coloca aí um 6, certo, meninos? C8H16. Incrível que você pode errar por um hidrogênio. E coloca o oxigênio, que a fórmula também tem. Fórmula molecular C8H16. Certo? Vou colocar aqui, ó.
16. Ó, C8H16. Ó, vamos para a próxima questão. Quero a fórmula estrutural e a fórmula molecular dessa cadeia carbônica. Eita, professora. Sim, sim. O carbono ele pode se ligar entre si, fechando um ciclo. Cada pontinha tem carbono. Vou colocar aqui os carbonos. Ó, carbono se ligou entre si, fechando um ciclo. Cada pontinha tem carbono. A cadeia tem oxigênio? Não, gente. Se tivesse, já vinha o oxigênio. Ok? Então, nessa cadeia carbônica, de forma simplificada, eu vou querer que você escreva a fórmula estrutural com os carbonos e os hidrogênios, certo? Localizando os carbonos e os hidrogênios. E depois eu quero que você me escreva a fórmula molecular. Vou responder essa aqui para vocês, certo? Já coloquei aqui, ó, carbono em cada pontinha, certo? A pessoa nessa cadeia tem nitrogênio? Não, gente. Se tivesse nitrogênio, por obrigação já tinha que vir o nitrogênio. Ok? Coloquei aqui os carbonos na pontinha. Tem hidrogênio? Obviamente, certo? Por quê, ó? Cada carbono desse só está fazendo duas ligações, ó. Duas ligações. E carbono, como você viu, faz 4 ligações. As outras ligações, obviamente, é com o hidrogênio. Esse carbono aqui, ó, que eu estou apontando, tem quantas ligações? Uma simples com o carbono de baixo e uma simples com o carbono de cima. Só tem duas ligações. É porque as outras duas, fazendo 4 ligações, é com o hidrogênio. A pessoa, eu posso colocar uma dupla com hidrogênio? Não, porque se você colocar uma dupla com hidrogênio, o hidrogênio não é estável com duas. O hidrogênio é só estável com uma ligação química. Essas perguntas que eu estou fazendo, certo? Nessa aula, no lugar de vocês, são perguntas que os alunos sempre recorrentemente estão perguntando nas nossas aulas de química. Então, eu estou aqui acrescentando as perguntas dos meninos. Então, carbono estável, ó, 1, 2, 3, 4 ligações, sendo 2 com carbono e 2 com hidrogênio. Essas outras duas estavam escondidinhas. Esse carbono aqui de baixo também tem 2 ligações químicas simples, sendo uma simples com carbono de cima e uma simples com esse carbono aqui de baixo. As outras duas é com o hidrogênio. Carbono com 4 ligações simples, 2 com carbono e 2 com hidrogênio. Esse carbono aqui de baixo, ele está fazendo 2 ligações simples. Uma simples com carbono da esquerda e uma simples com carbono da direita. As outras duas é com hidrogênio. Uma simples com hidrogênio e outra simples com hidrogênio. Vamos ver aqui o outro carbono. A pessoa tem que fazer com cada carbono? Sim, com cada carbono. Senão você vai errar na fórmula molecular. Você não vai saber quantos carbonos tem, quantos hidrogênio. Então você tem que escrever com paciência, certo? Onde é que está os carbonos, hidrogênio, para você visualizar melhor e poder escrever a fórmula molecular. Vamos ver aqui esse outro carbono. Tem quantas ligações? 2 simples. É porque as outras duas é com o hidrogênio. As outras 2 ligações é com 2 hidrogênio. Eu posso escrever tanto nesse formato, mostrando a ligação, como nesse formato aqui de forma simplificada. Em vez de escrever 2 ligações com o hidrogênio, eu só escrevo H2. Só para ser um pouco mais rápido, certo, meninos? Esse outro carbono aqui tem 2 ligações simples. Uma ligação simples com carbono e a outra ligação simples com outro carbono. É porque
ele tem mais 2 hidrogênios para fazer 4 ligações químicas. São 2 com carbono e 2 com hidrogênio. Então, ele tem 2 hidrogênios aqui. Eu posso escrever tanto nesse formato como aqui de forma simplificada. Esse outro carbono aqui de cima, ele tem quantas ligações? Uma simples com carbono da esquerda e uma simples com carbono da direita. Ah, pessoal, eu vou colocar aqui só um hidrogênio. Vai estar certo? Não, vai estar errado. O carbono faz 4. Se ele já tem 2 ligações simples, as outras 2, para fazer 4 ligações químicas, é com o hidrogênio. Ótimo, meninos. Já dá para fazer a fórmula molecular? Sim, porque você já sabe quantos carbonos tem e quantos hidrogênios tem de forma visível. Você contar melhor. Fórmula molecular, quantos carbonos tem? Tem 6 átomos de carbono e 12 hidrogênios. Vou contar aqui novamente, que pode ser que eu erre aqui no número de hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, C6H12. Fórmula estrutural completinha, né, mostrando os carbonos, hidrogênio e a fórmula molecular. Vamos para a próxima questão. Tem aqui outra cadeia carbônica. Quero que você escreva a fórmula estrutural completa, certo? Com os carbonos, hidrogênios. E depois me dê a fórmula molecular dessa cadeia carbônica. Ok? Você observa aqui que nessa cadeia carbônica tem a presença do enxofre. O enxofre na tabela periódica, para ficar estável, ele tem que fazer 2 ligações químicas. Tá certinho aqui, viu? A pessoa, o enxofre aqui, eu coloco hidrogênio para ele? Não, viu, gente? Aqui o enxofre está completo. Ele faz 2 ligações químicas e ele já está fazendo 2 ligações simples. Ok? A pessoa, aqui pode estar escondido um oxigênio? Não. Se tivesse oxigênio, já vinha na cadeia, ok? Já vinha na cadeia. E o oxigênio faz 2 ligações químicas. E aí, meninos? Vou aqui começar para vocês, certo? A professora queria tentar, então você dá uma pausa no vídeo e tenta fazer, ok? A fórmula estrutural mostrando os carbonos e hidrogênio e depois a fórmula molecular. Deu a pausa, faça, porque eu vou iniciar a resposta dessa daqui. Fez? Ó, onde é que estão os carbonos? Sempre nas pontinhas, ó. Aqui tem carbono. Carbono. A pessoa aqui tem hidrogênio. Tem hidrogênio? Aqui nessa ponta tem hidrogênio. Se vier nesse formato aqui, gente, nas pontas são carbonos. Não são hidrogênios. Aqui não é hidrogênio, ó. Se vier nesse formato. Então, preste atenção. Se der um formato, uma cadeia carbônica aqui de forma simplificada, forma estrutural simplificada, se vier nesse formato, você não coloca hidrogênio aqui. Ok? Nas pontas, aqui tudo é carbono. Carbono. Você coloca tudo carbono. A pessoa nessa pontinha aqui tem carbono? Não, gente, nessa pontinha aqui está um enxofre. Ok? Não tem carbono aqui. Então, essa ligação química aqui, ó, é com o enxofre. Que não tem carbono, já está o enxofre. Porque aqui não tem ponta. Aqui tem ponta, ó. Aqui tem uma pontinha, ponta, ponta. A pessoa, se tivesse um nitrogênio aqui, ó. Nitrogênio faz 3 ligações químicas. A cadeia já vinha com nitrogênio, eu estava mostrando nitrogênio. Como não tem, só é o carbono, você só suprime carbono e hidrogênio. Ok? Já coloquei todos os carbonos, todas as pontinhas. Então já sei quantos carbonos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 carbonos. Tem hidrogênios? Tem hidrogênios, ok?
Coloca agora os hidrogênios. Ah, vou começar por esse carbono aqui, ó. Ele está fazendo uma ligação simples. Então, as outras 3, porque o carbono faz 4 ligações, é com o hidrogênio. Carbono estável com seus hidrogênios. Vamos analisar esse carbono aqui, ó. Que eu estou apontando. Ele tem 3 ligações simples. 3. Uma simples com o carbono da esquerda, uma simples com o carbono da direita, uma simples com esse carbono aqui de cima. Se ele só tem 3 ligações, é porque a outra é com o hidrogênio, tá escondidinho. Tem que analisar carbono por carbono. Vamos ver esse carbono aqui de cima. Ah, professor, ele só tem uma ligação simples. Então, ele tem mais 3 para ficar com 4 ligações. E as outras 3 é com o hidrogênio. Ah, professor, eu posso colocar outro elemento químico? Não, gente, não invente. Ok? Isso é inventar. Não invente, é hidrogênios. Vamos analisar esse carbono aqui de baixo. Ele está fazendo 3 ligações simples. E a outra, professora? A outra é com quem? Ah, se ele tem 3, carbono sempre faz 4. A outra é com o hidrogênio, que está respondidinho. Carbono de baixo tem uma ligação química simples. Então 3 hidrogênio para ele, porque carbono faz 4 ligações. Vamos analisar esse carbono aqui do meio. Ele faz quantas ligações químicas? Ele tem hidrogênio? Rapaz, professor, aqui ele tem uma ligação simples, 2 ligações simples, 3, 4. Porque essa ligação aqui é dupla. Ele está fazendo uma simples com o carbono da esquerda, uma simples com o carbono de cima e uma dupla com o carbono da direita. Ele está fazendo 4 ligações químicas. 1, 2, 3, 4. Se você tacar hidrogênio nesse carbono, ele vai ficar errado. Ele vai ficar com 5 ligações químicas. Carbono não faz 5, só faz 4 ligações químicas. Prestem atenção. Então, esse carbono aqui não tem hidrogênio. Já está estável. Vamos analisar o carbono de cima. Uma ligação simples. As outras 3 é com o hidrogênio. Vamos analisar o de baixo. Ele tem quantas ligações químicas? 1, 2, 3. Carbono faz 4 ligações químicas, só tem 3. A outra ligação química é com o hidrogênio. Ah, esse carbono aqui tem hidrogênio, porque ele só tinha 3 ligações químicas. O hidrogênio estava escondidinho. O enxofre tem hidrogênio? Não, viu, gente? O enxofre não tem hidrogênio. Ele tem 2 simples. O enxofre é estável com 2 ligações químicas. Vamos analisar esse outro carbono. Ele tem 3 ligações químicas, 3 simples. A outra é com o hidrogênio. Vamos analisar esse carbono aqui da ponta. Ele tem uma ligação química, é porque as outras 3 é com o hidrogênio. Vamos analisar esse carbono aqui de baixo. Ele tem quantas ligações? 1, 2, 3, 4. 4 ligações químicas. Esse carbono no qual eu estou apontando não tem hidrogênio. Analisa aqui o outro. Esse carbono tem quantos hidrogênios? Ah, ele está fazendo uma ligação química, então as outras 3 é com o hidrogênio. De forma simplificada, H3. O outro carbono tem 3 hidrogênios e esse outro carbono tem 3 hidrogênios de forma simplificada. Tá aí, meninos, já mostrei os carbonos, já mostrei os hidrogênios, é só fazer a fórmula molecular. É com vocês. Próxima aula eu dou a resposta.
Essa também é com vocês. Essa é com vocês. E essa também é com vocês. Aqui ele deu uma fórmula, certo? Estrutural. Aqui tem 2 oxigênios, né? Você vê que ele fez uma cadeia carbônica engraçada, né? Em cada pontinha tem carbonos. Quero que você me dê a fórmula estrutural completa, certo? Cada pontinha tem carbono, mostra os carbonos e hidrogênios. E depois você me dá a fórmula molecular. Essa cadeia carbônica, ela caiu numa prova de Enem. E eles chamaram essa cadeia carbônica de nanokid, né? Legal. Eu vou esperar vocês me dar a resposta, certo? E na próxima aula a gente confere. Beijinhos, meninos. E até a próxima aula.